E aí, salgadeiros e salgadeiras, tudo bem com vocês? Eu quero tirar mais uma dúvida aqui de vocês e um sofrimento nosso. Como limpar a panela que eu faço a minha massa? A panela que eu faço a minha massa, ela tem um fogo por baixo ali, que esquenta a minha água, né? E toda a maceira, toda a misturela, ela tem um fogo de alta pressão, então eu não consigo diminuir muito. Talvez é 8 ou 80, né? Então, quando eu termino de fazer a minha massa no final do expediente, criou-se aquela crosta e aí é uma dificuldade terrível para a gente limpar aquilo, né? Às vezes eu deixava de manhã e só ia limpar à tarde ou no outro dia porque aquela crosta ficava ali, colocava água, né? E aí ela ficava ali por muito tempo. O que eu faço hoje? Como é que eu tentei resolver parcialmente esse problema? Que é um problema, continua sendo. Eu tenho que demandar um tempo para me limpar a minha panela, tá? Por que eu quero fazer esse vídeo? Alguém ligou para mim, ouvindo os meus vídeos aí, e ligou para mim falando como é que eu resolvo o problema da panela, tá? Então, assim, aí essa pessoa, ela pegou a receita e alguém falou que ele tinha que ficar 15 minutos ali com fogo ligado para fazer a massa dele. E aí ficava realmente difícil de tirar, tá? A primeira pergunta que ele fez é: eu faço a limpeza da massa toda vez que eu termino, eu faço uma massa limpo, faço outra massa limpo, faço outra massa limpo? Não, tá? Eu faço todas as massas e aí no final da minha produção, então eu guardo um tempo lá para me fazer a asepsia, a limpeza da minha panela, tá? Uma coisa que faz com que grude muito ali é o fogo em alta temperatura, com certeza, o fogo em alta temperatura, tá? Toda vez que nós fervemos a água, ela vai queimando, endurecendo aquele resíduo de massa que ficou no final, ele vai endurecendo. Então como que eu faço? Primeira coisa, eu não deixo muito tempo o fogo ligado depois que eu coloquei a farinha de trigo, né? Porque ele só vai criar crosta quando tiver a farinha de trigo. Então eu deixo ligado por 3 minutos, em fogo baixo, às vezes eu esqueço e dá um problema para me limpar essa panela, tá? Mas assim, eu coloquei a água, ferveu, eu coloquei o restante do ingrediente, que é a farinha de trigo, aí eu baixo o fogo e ela fica ligada por 3 minutos e depois mais 5 minutos com o fogo desligado, tá? Quando eu tiro aquela massa, o que eu faço? Eu rapo, né, com a minha colher, que é oval, então toda vez que eu rapo fica aqueles caminhozinhos assim de resíduo de massa, tá? Tirei toda a minha massa, rapo os cantos, rapo a lateral, tal. Aí depois eu tenho uma espátula menorzinha que eu passo no fundo da minha panela, tirando aqueles caminhozinhos que ficou. Então só fica mesmo aquilo que está grudado no fundo da panela, tá certo? Coloco uma outra água e faço 4, 5 massas, 6 massas aí, tá? Quando eu termino de fazer as minhas massas, o que eu faço então? Eu já tenho uma água fervendo, tá? Porque eu fervo em separado das minhas águas ali para agilizar o processo de fabricação das minhas massas. Então eu tenho uma água fervendo, que eu já limpo o meu batedor, limpo a minha panela e coloco essa água fervendo ali no final da produção. Enquanto eu vou modelar a máquina, aquela água quente está ali dentro da minha panela amolecendo o resíduo que ficou, tá? Água quente é top. O que eu fazia de errado? Eu colocava água fria, água ambiente, tá? E aí, para ajudar um pouquinho, eu coloco um pouco de vinagre, que o vinagre é excepcional para tirar manchas, gorduras, né? O vinagre se faz muita coisa, tá? Eu tinha uma vez aqui na construção e ficou cimento na beirada da parede e foi difícil tirar. Eu vi no YouTube um vídeo lá que a pessoa jogou um vinagre, deixou ali um pouquinho, depois o cimento saiu com facilidade, tá? Pra você ver o poder do vinagre. Então eu coloco um pouco do vinagre e coloco um pacotinho de bicarbonato de sódio. Beleza. Terminei de modelar minhas massas, eu já tiro aquela água e tiro todo o resíduo. Ele sai com uma facilidade terrível, tá? Aí fica mais fácil eu limpar a minha panela. Isso era o meu problema. Ninguém gostava de fazer aqui. Ninguém gostava de fazer. Hoje a gente já faz com facilidade, tá? Terminei de fazer minha massa, coloquei uma água quente e deixo de molho, né? 1, 2 horas ali é o tempo que eu modelo meus salgados. Quando eu parto para a limpeza,
e eu vou tirar aquela panela. E essa panela, ela fica de molho na minha maceira mesmo. Depois eu só dou uma basculada ali e tiro a água quente de dentro, tá? Depois é só rapar com a espátula e aí fazer a limpeza normal, porque o grosso da massa já saiu ali com aquela água, tá? Então isso aí é a nossa dica, mais um pulo do gato aí para tirar uma das tuas dores, tá? Aqui era a minha